Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, desse dia 5 de setembro de 2020, sábado, né? Já estamos no sábado, 22ª semana do Tempo Comum e se encerrando. Logo mais vou fazer o áudio, que seria o momento oracional, então não vai ter um momento oracional, mas meditando com Nossa Senhora, mas vou colocar as intenções para esse fim de semana, né? E na segunda-feira, mesma coisa, não vai ter um momento oracional, vai ser o meditando com Nossa Senhora com as intenções do começo da semana, tá bom? Hoje é dia de Santa Teresa de Calcutá, então em alguns lugares vai ser a cor branca, mas no geral será a cor verde, tá bom? A cor litúrgica. Então vamos dar início fazendo o sinal da nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está em 1 Coríntios 4, versículos 6b a 15. Irmãos, apliquei essa doutrina a mim e a Apolo por causa de vós, para que o nosso exemplo vos ensine a não vos inchar de orgulho, formando o partido de um contra o outro, e a não ir além daquilo que está escrito. Com efeito, quem é que te faz melhor que os outros? Que tens que não tenhas recebido? Mas se recebeste tudo o que tens, por que então te glorias como se não o tivesse recebido? Vós já estáis saciados, já vos enriquecestes, sem nós já começastes a reinar. Oxalá estivesseis mesmo reinado, para nós também reinarmos convosco. Na verdade, parece-me que Deus nos apresentou a nós, apóstolos, em último lugar, como pessoas condenadas à morte. Tornamo-nos um espetáculo para o mundo, para os anjos e os homens. Nós somos os tolos por causa de Cristo, vós, porém, os sábios nas coisas de Cristo. Nós somos os fracos, vós os fortes, vós sois tratados com toda estima e atenção, e nós com todo o desprezo. Até a presente hora padecemos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e vivemos errantes. Fatigamo-nos trabalhando com as nossas mãos, somos injuriados e abençoamos. Somos perseguidos e suportados. Somos caluniados e exortados. Tornamo-nos como que o lixo do mundo e a escória do universo até o presente. Escrevo-vos tudo isto não com a intenção de vos envergonhar, mas para vos ademoestar como meus filhos queridos. De fato, mesmo que tivesseis 10.000 educadores na vida em Cristo, não tendes muitos pais, pois fui eu que pelo anúncio do Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Palavra do Senhor. O salmo responsorial de hoje está no 144 com o refrão: O Senhor está perto de quem o invoca. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. O Senhor está perto de quem o invoca. O Senhor cumpre os desejos dos que o temem, ele escuta os seus clamores e os salva. O Senhor guarda todo aquele que o ama, mas dispersa e extermina os que são ímpios. O Senhor está perto de quem os invoca. Que a minha boca cante a glória do Senhor e que bendiga todo o ser seu nome santo desde agora para sempre pelos séculos. O Senhor está perto de quem o invoca. O evangelho de hoje está em Lucas 6, versículos de 1 a 5. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu aos seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. Jesus acrescentou: O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Muito bem. Aqui termina a liturgia da palavra, eu vou dar uma olhadinha, mas assim, a primeira leitura e o evangelho de hoje já fazem referências a algumas leituras desta semana, né? Certo? Então, vamos lá. Durante essa semana inteira, nós observamos que Paulo está tendo um problema com uma das comunidades lá em Coríntio, né?
em que os coríntios viraram uma espécie de... quiseram transformar duas pessoas, Paulo e Apolo, em partidos, em legenda partidária, em time de futebol, isso vendo a cultura brasileira, tá? Não estou falando das outras culturas, não, estou falando aqui da nossa cultura brasileira. O brasileiro é muito apaixonado e muito partidarista, muito bairrista, assim, sabe? Eu falo por mim mesmo. Eu moro em Curitiba e estou sempre falando daqui, porque é a minha realidade. E eu me espanto muito com a cultura de fora, não fora do país, fora aqui, para fora dos limites do meu estado, da minha região, quando eu deparo com alguma situação estranha, por exemplo, do Nordeste, né? De repente o pessoal do Nordeste nem está sentindo assim muita coisa diferente. Mas quem é do Sul observa que há uma disparidade, por exemplo, com o Nordeste ou com o Norte do país, no trato das pessoas que estão lá nas suas posições políticas ou que têm um pouco mais de dinheiro. Não que não exista problemas sociais de hierarquia, classe A contra classe D e etc. Aqui também tem e é preconceito para tudo que é lado. Mas o que eu digo é que às vezes os órgãos públicos, pelo menos aqui, né, funciona. Alguma coisa funciona. E aí eu vejo, de repente, nas regiões mais precárias, que a coisa funciona meio precariamente também. Existe toda uma cultura, um preconceito, e por isso que às vezes eu falo que lá ainda reina bem aquilo que o Gilberto Freire fala, né? Casa Grande Senzala, que é uma mentalidade assim que atinge a parte do trabalho, a parte do governo, local, etc e tal. Então, o problema é o seguinte, e aí vamos fazer um resumex das primeiras leituras de quem acompanhou aí me acompanha. Então, vamos fazer meio que um estudo bíblico aí, um resumo bíblico, na verdade. Paulo se irrita com essa situação. Ele acha que os coríntios estão agindo como crianças, a comunidade lá. Por quê? Porque, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, como se isso fosse o mais importante. Mas o que é o mais importante? É a esperança em Cristo. É o ensinamento em Cristo. E aí, nas leituras dessa semana, principalmente se você se fixar nas primeiras leituras apenas, você vai ver que São Paulo diz: vocês já podem receber o alimento sólido espiritual a respeito dos ensinamentos em Cristo, mas vocês estão parecendo bebês, eu tenho que dar mingau para vocês. E aí eu estava meditando um pouco, diante dos meus afazeres dessa semana, essa situação incômoda de São Paulo. Porque ele continua falando, então pode ver que até agora no sábado ele continua falando isso. Essa rixa, essa questão material, essa parece uma questão de criancice mesmo entre eles, mas é normal, como eu falei esses dias na liturgia da palavra, tem muita gente que não está conseguindo se aguentar nos apartamentos, nos condomínios e está agindo como criança só porque o vizinho também não tem senso, né, um bom senso, aumenta o som, faz reforma, tem criança gritando, então são situações que fogem do controle. E aí, para compensar, o vizinho incomodado aumenta o som também, manda fazer reforma, faz gritaria, faz um monte de coisa. Teve um aqui, acho que foi em São Paulo, teve um que colocou um motorzinho, só para dar barulho no vizinho de cima ou de baixo, e para piorar, esse motorzinho abalou a estrutura do prédio, gente. Por quê? Porque um dos vizinhos estava fazendo reforma ou estava com criança em casa, aí o outro quis irritar. Isso é peitar, ser despeitado, né? E agir como se fosse uma criança. Não ter bom senso na educação, né? Porque todos são levados pelos sentidos. Olha, gente, eu sou muito sensível a som. Eu não posso ouvir muito som alto. Então eu entendo, por exemplo, algumas pessoas que postam assim no Instagram, tem um dublador, o dublador da voz do Super-Homem. Ele é carioca. Ele não suporta aquele pessoal que vende ovo na rua. E eu entendo isso, porque incomoda. A pessoa para na frente e fica com aquele som alto, né? Então eu já sofri muito, padeci muito com isso. Numa época que o pessoal ligava o som alto, gente, era horrível, horrível. E funk, aquelas porcariadas assim de música que ele não... Mesmo que fosse rock também não ia ser chato. E som é um negócio engraçado, a pessoa que está perto do som não ouve direito, ele aumenta mais o som e o som reverbera. Quem está lá a meio quilômetro, ele ouve mais do que o cara que está perto do som, por isso que o cara aumenta o som.
Faz a experiência. Você às vezes aumenta o som das coisas porque você não ouve bem o que ele está falando, só que esse som reverbera, ele vai para longe, tá? Então é preciso tomar muito cuidado com a educação sonora e os ouvidos alheios, tá? Aí o meu MIRD, né, o meu resumo, o resumex da semana com relação à primeira leitura, inclusive uma postagem de um padre de São Paulo. Não adianta, por exemplo, a gente é uma abelhinha, a gente já fez uma experiência em Cristo, então a gente quer motivar todos, né? Porque não é a gente que salva, é Cristo, mas a gente quer anunciar o Evangelho. E nesse negócio de anunciar o Evangelho, a gente conta nossas experiências. E nessa de contar as experiências, é aquela história, nós somos como abelhas tentando provar para uma mosca que beber o néctar da flor, é melhor do que ficar no lixo. Mas a mosca não fez a experiência em Cristo, não está adaptada também para receber o néctar da flor e vai para o lixo. Porque a boquinha, né, onde ela se alimenta, a parte bucal da mosca, ela é adaptada para sugar coisas do lixo, onde está fétido, onde está morto, onde está já decomposto. Porque é a essência da mosca. E a gente já foi da mosca para a abelha. Eu vi essa postagem e achei bem bacana. E a partir disso, é que diante da primeira leitura dessa semana, eu venho a dizer, enquanto você, caro irmão, que não tenha feito a mínima experiência em Cristo, seja ele se encontrando com você, ou Nossa Senhora ter feito encontro com você, mesmo em sonho mesmo, tá? Pode ser tem gente que tem sonhos reveladores, né? Uma experiência, de repente alguém chegou em você, deu uma palavra. Nossa, quantas vezes que algumas pessoas, só que são irmãos evangélicos, vieram me dar uma palavra. E na hora eu precisava ouvir aquela palavra de Deus. Um mendigo, nunca vou esquecer, morador de rua. Ele ainda me pediu, eu não lembro quais eram as leituras. Ele sabia de cor. Ele falou, escolha 2 leituras, eu vou te dar 2 opções. Bem assim pra mim. Primeiro ele me conquistou pedindo um pastel. E eu tava irritada naquele dia, eu tinha brigado com o pessoal em casa. E não sei se eu tinha razão ou não, mas eu tava muito furiosa. Aí ele me pediu um pastel, depois ele falou, ó, eu vou te dar 2 palavras de Deus, você tem que escolher uma delas. Falou lá, Coríntios não sei o quê, depois outra palavra do Novo Testamento, aí eu falei, não, Paulo, né, São Paulo. Aí ele falou, obrigada, era o que eu precisava ouvir. Até não lembro mais qual era a palavra, não lembro, mas foi muito acalentador. Mas você veja, é um morador de rua, meio doidinho. Tanto é que falou que eu joguei o crucifixo de Jesus, porque Jesus já está ressuscitado. Eu falei, não, tudo bem. Quem sou eu, né? O homem sabe mais de Bíblia do que eu. Ele sabia de cor salteado. Me deu uma palavra por revelação, porque na hora, provavelmente o anjo do Senhor pediu para que ele desse uma revelação, né? No dia foi muito importante. Foi alguns anos atrás, foi uma experiência bem bacana. Então, assim, ele também deve ter feito essa experiência. Morador de rua, hein? Você vê como é que é. Eu tive essa experiência, né? Eu queria tanto ler a Bíblia e hoje em dia não é só ler, é estudar um pouco. Caro irmão, cara irmã, muitas vezes temos que nos colocar nessa situação da comunidade de Corinto. Muitas vezes tomamos o partido, às vezes fazemos de Jesus um partido político, um partido de luta e tudo, de luta armada ainda, de segregação, de racismo, preconceito, etc. Só que às vezes é melhor se fazer o seguimento de Gandhi. Lembrando, já falei e vou repetir, Gandhi promoveu a paz, né? Era um líder pacífico, tanto é que ele tirou das mãos da Inglaterra a soberania da Índia. Foi morto a bala, né? O pacifista é morto a bala, né? É que nem Martin Luther King, irmão cristão também, mesma coisa. Mas no caso de Gandhi, Gandhi ia se tornar católico. Ele tinha uma paixão pela palavra de Deus, é até pertinente trazer isso dentro da liturgia da palavra. Se você lê a biografia tem a autobiografia dele pela editora Palas Atenas, você pode adquirir outra biografia dele. Inclusive, quando ele falece, ele cita um mantra, porque ele é indiano, ele foi indiano, então ele cita um mantra, né? Ele fala Rama, que era uma entidade que ele curtia lá desde criança. Porém, era o ponto confortável, né? Na hora que ele levou o tiro, ele citou o nome de um deus dele lá. Mas ele ia se tornar católico, ele lia a palavra de Deus, ele se apaixonou por Jesus. E ele levou ao pé da letra, morreu em nome dessa paz, do Senhor da Paz.
Por mais que ele tenha falado desse Deus antes de morrer, será que quando a gente for morrer, nos nossos lábios vai estar Senhor Jesus? Como muitos santos fizeram, como muitos santos que eu já falei aqui, volto a repetir, Santa Juliana de Falconieri, que quando recebeu o Senhor Jesus, pela última vez, as últimas palavras, né, na hora que ela recebeu o viático no peito, porque ela não poderia receber, ela não conseguia comer mais nada, não conseguia deglutir, na hora que ela recebeu, ela só disse antes de expirar, meu doce Jesus. São Padre Pio de Pietrelcina, antes de morrer também, né, que devia ter falado de Nossa Senhora e Jesus. Se não me engano, eu li isso em algum lugar ou eu já ouvi isso. Muitos santos, antes de partir, se fixaram em Cristo, se entregaram a cada milésimo de segundo, a cada respiro, a Jesus, a Nossa Senhora, a São José, entendeu? E nós, estamos preparados para isso? E com relação ao Evangelho, qual que é o resumo, então, dessa semana? Jesus se revela, Jesus está curando. Mês passado era mês das vocações, então veio aquela pergunta, quem é Jesus para nós? Quem é Jesus de fato? Ou eu criei um personagem chamado Jesus, que tem a carinha de Jesus, mas no fundo é uma idolatria. É aquele Jesus que me dá coisas, que me cura eu, cura nós, entendeu? Mas quem que de verdade é Jesus? A verdade, o caminho, a vida. Quem é ele de fato? E se de fato eu estou e nós estamos absorvendo Jesus de fato. Esse Jesus verdadeiro, nosso Senhor, Deus e Salvador. Né? Agora, para esse mês, Jesus é o Messias. Aí tem as pisadas de bola de Pedro, né? Uma hora ele fala uma coisa, depois ele fala outra. E aí é chamado de Satanás lá. Leva uma reprimenda grande. Nem tudo que é bom aqui na terra é a vontade do Pai, né? E hoje é a questão do jejum, né, gente? Pelo menos aqui tá constando. Engraçado, hoje, eu não sei porque hoje eu ouvi essa liturgia ontem para sexta-feira. Por isso que eu tô meio bolada aqui. Ah, sim. A liturgia de hoje, de sábado, faz um pouco a referência, o evangelho de ontem faz referência a de hoje, né? Porque aqui é Lucas. E ontem não foi Lucas no evangelho, foi? Não, foi Lucas também. Os fariseus chegam e falam, por que seus discípulos não fazem jejum? E aí, de novo, né? Ele está passando em plantações de trigo, seus discípulos estavam com fome e comeram. E aí, mas por que estão comendo? Não é sábado? Não é permitido fazer isso? Porque tem uma lei mosaica lá que não permite certas coisas, certas feituras, certas ações. Só que Jesus diz, eu sou o Senhor do sábado. E ontem foi leitura do quê? Por que os seus discípulos não fazem jejum? Ué, mas eu estou com eles, não precisa fazer jejum. Mas existe a importância do jejum, entendeu? E lembrando que esse mês aqui para a CNBB, nas diretrizes da CNBB, é o mês da Bíblia. Então, sendo o mês da Bíblia, a gente tem que estar focado, iniciando, dar um start para fazer pelo menos esse encontro. Ó, o encontro pessoal com o Senhor é difícil? Não é. Você começa fazendo a abertura a partir da leitura da palavra. Ah, mas está difícil. Não se preocupa. Você está precisando de mingau. Vai, nem que seja por versículos. Outro ponto, como fazer um encontro pessoal com Jesus? Você pode fazer um encontro pessoal, fazer essa abertura em Cercos de Jericó, online ou presenciais, caso tenha aí, mas eu acredito que seja online. Não estou falando de nenhum livro específico de nenhum padre. 2 padres aqui da Arquidiocese de Curitiba lançaram livros no mesmo tema. Até vou fazer a propaganda de graça. Padre João Marcos, da Canção Nova, tem um livro que ele fez sobre o Cerco de Jericó. E foi lançado também, juntamente nesse ano, só que por outra editora, né? O do Padre João Marcos Pola, que é da comunidade Canção Nova, então é da editora Canção Nova. Se você se interessar, entre lá na livraria virtual para comprar. E a do Padre Reginaldo Manzotti, também sobre o Cerco de Jericó. Aí você compra lá nas lojas da Associação Evangelizar é Preciso ou em boas livrarias. Tá? Tem várias livrarias espalhadas. Acho que até o negócio da Avon vende lá o livro do padre, tá? O panfletinho lá da Avon. Então, os 2 padres estão falando sobre o Cerco de Jericó. Eu digo por experiência própria. Eu já fiz encontro pessoal com Jesus, já fez encontro comigo dentro de um cerco de Jericó. Vários cercos, inclusive.
Aqui era tradicional, mas agora eu não sei se vai continuar porque enfim, o atual reitor não é muito... Mas é que o problema é assim, né? É sempre uma situação complicada. Quem instaurou o Cerco de Jericó já tem, quase 18 anos de trabalho, árduo. E aí na hora que consegue o pessoal para fazer adoração a Jesus, infelizmente por várias situações de talvez o padre não concorde, não é comum e tal, não vou também questionar isso, eu rezo para que ainda tenha o Cerco de Jericó, porque o Cerco de Jericó ele é muito importante. Eu já vi gente até passando mal na hora que Jesus passa, assim. Pessoas sentam. Quantas vezes que eu já não vi pessoas que, graças a Deus, não caíram, não desmaiaram, mas a pessoa, sentou, repousando no Espírito Santo, né? Então isso é uma experiência que às vezes algumas pessoas, sei lá de que teologia que vem, precisam fazer essa experiência. Porque devemos acreditar, até é uma situação, eu vou avançar um pouco no áudio, porque eu ouvi uma homilia agora há pouco, já durante a semana, já foi feita, só ouvi a homilia da pessoa, do padre, que eu gosto bastante. E aí eu fiquei e pensei, nossa, é verdade, né? A gente fica tão enclausurado em vários problemas, em várias situações materiais, e aí a gente volta na primeira leitura de novo, essa queixa de São Paulo, dessa cabeça durice desse povo de Corinto, que também reflete a nossa cabeça durice e coração duro, que a gente só vê a coisa material. E aí acontece qualquer coisa, e realmente eu estou vendo pessoas que estão infectadas pelo coronavírus ainda, e que pode ser que morram, estão aí entre a vida e a morte. E aí, muitas vezes, a gente que participa da comunidade, pessoas de muito tempo da pastoral, aí vem, Senhor Jesus, aí vem aquele desespero, né? Porque dá desespero, gente. Uma pessoa que morre do nada por conta do coronavírus é uma lacuna que não tem nome dentro da família, né? Pode ser a esposa, o pai de família, a criança e todo mundo lá participando da pastoral da comunidade e morre também, faz falta para a pastoral, faz falta para a família. E aí o que a pessoa que fica fala? Senhor que cura todos, cura meu marido, cura minha esposa, cura e tal. E pode não acontecer. Pode não acontecer. E aí eu sempre, quando acontecem essas situações, eu sempre falo como sugestão para você fazer uma experiência, se você quiser, sinta-se à vontade a não fazer, mas faça. Numa situação de vida e morte, tem que consagrar, as pessoas mais próximas da família, bem próximas, tem que consagrar a alma dessa pessoa para Jesus. Tem que entregar, se curar, ótimo, se não curar, fica com a alma, pelo amor de Deus, não me joga no inferno. Tenha piedade dele, né? Mas também conforta a gente. Porque existe 50% vida, 50% infelizmente não estar vivo nessa vida material, mas tem que estar vivo em Cristo. E aí a reflexão é a seguinte: nossa esperança está em Cristo. E aí hoje eu tive um vislumbre. Esperança. Para o mundo, plano material, a esperança às vezes é aquela utopia mesmo. No plano material é uma utopia. Aquilo que pode não acontecer. E a gente acredita naquelas coisas, pode ser qualquer coisa. Que o dia vai ser melhor, que eu vou estar bem, que eu vou estar em Deus e fica aquela coisa solta. Fica cheio de ponta solta. Mas a esperança em Cristo é focada. A esperança em Cristo você pode estar feliz e morrer, você pode estar feliz e de repente parar no inferno, você pode estar triste, estar sofrendo, mas de repente você está no coração de Jesus. Não importa. O que importa é a esperança está em Cristo. Então, para mim, hoje, o conceito de esperança é que nem o conceito de amor. Porque o amor do mundo, né, o Dom Henrique Soares já falou bastante sobre esse tema. Não confundir o amor do mundo com o amor cristão católico. Tem uma baita diferença. O amor cristão católico é o amor sacrifício, o amor de Cristo que foi pregado na cruz. Paixão, morte e ressurreição. Mas principalmente paixão, morte, tá lá. Isso é o amor louco, né? É o amor que o mundo não entende. O amor que é oferecido pelo planeta é aquele amor que se dissolve. Aí aqueles casais que falam, eu encontrei você salvou-me de uma depressão. Não, quem salva é Cristo, que fez um amor louco, um amor sacrifício.
Então temos que também mudar um pouco esse conceito de esperança. Nossas esperanças não estão no certificado que você vai ter, a sua esperança não está num casamento que pode acontecer, a sua esperança não está no filho que você vai ver as coisas realizando nele e não aconteceu na tua vida. Não, a esperança do cristão, e aí vem toda a reflexão da primeira leitura, para a gente passar para um alimento um pouco mais sólido, uma papinha mais sólida, a esperança é em Cristo. Então não importa se a gente vai morrer de coronavírus, se eu vou estar desesperado, se eu vou estar me descabelando, ou você se descabelando também, por desespero, por falta de emprego, por fome, nossa esperança é em Cristo. Porque Ele é o Senhor da vida que superou a morte. Mesmo que a gente morra no corpo, é Ele que nos resgata para a vida eterna. Pronto, falei. Desejo a todos um ótimo fim de semana. Gente, até te esqueci, né? Existe um feriado aí na segunda-feira de 7 de setembro. Mas eu falo no momento oracional. Gente, desejo a todos um ótimo dia para vocês. Meu espetáculo eu vou deixar para o Meditando com Nossa Senhora, que é o momento oracional deste sábado, tá bom? Paz e bem.